Olá pessoal, aqui é a professora Fernanda Carini e na aula de hoje a gente vai continuar comentando sobre a produção de iogurte. Agora a gente já sabe o que é fermentação, já sabe o que acontece durante a fermentação, quais que são os micro-organismos envolvidos para a produção de iogurte, como que ele consegue aquela consistência, aquele sabor característico. E agora a gente vai comentar um pouquinho sobre as suas características, sobre os tipos de iogurte que existem e sobre o fluxograma de produção. Vamos lá? Então, eu acredito que todos vocês já conheçam e já tenham consumido o iogurte. Ele tem uma característica, uma consistência bem pastosa e um sabor e um odor bem acidulado, devido à produção do ácido lático e devido à gelatinização, à coagulação que acontece quando a gente atinge aquele pH 5. O teor de ácido lático do iogurte vai variar entre 0,5% e 1,5%, e ele vai ter um teor alcoólico baixíssimo, de menos de 0,25%. Isso devido a alguns produtos derivados da fermentação, podendo ser alguns álcoois. Além disso, os micro-organismos que vão estar presentes no iogurte, eles vão estar vivos, eles vão estar com vitalidade, com viabilidade, ou seja, eles estarão se multiplicando. Claro que essa multiplicação vai depender do pH em que se encontra o nosso produto, e eles vão estar prontinhos para povoar o nosso intestino. Tanto é que a gente pode utilizar o iogurte do mercado, que a gente compra lá no mercado, para inocular um leite in natura e produzir mais iogurte ainda. Então, os nossos micro-organismos presentes dentro do iogurte, eles vão estar vivinhos, viáveis e com grande vitalidade para conseguir povoar um novo leite, para fazer uma nova fermentação. Esse iogurte mesmo que a gente compra do mercado, aqueles que vem dentro do potinho, só olhar lá se tem as duas bactérias que a gente precisa, que é a Lactobacillus bulgaricus e a Streptomyces thermophilus e Streptococcus thermophilus, e estará tudo perfeito. Além disso, o nosso iogurte ele tem que estar com ausência total de impurezas, de germes, de coliformes. Por isso que as boas práticas de fermentação são tão importantes na produção, e a gente discutiu muito sobre boas práticas de fabricação neste ano letivo, né? E o nosso iogurte ele tem que estar acondicionado em recipientes com fechos invioláveis, bem fechado, para evitar contaminações cruzadas. Assim, o iogurte é um produto com propriedades bem características. É um alimento muito saudável e recomendado para uma grande faixa etária da população, desde criancinhas até idosos, até populações com comorbidades. E eles vão ter propriedades organolépticas e propriedades nutricionais muito distintas que a gente vai discutir um pouquinho agora. Por exemplo, o iogurte ele vai ser um alimento riquíssimo em vitaminas e sais minerais, porque além da composição natural do leite, que a gente estudou em aulas anteriores, ele também vai ter alguns nutrientes, algumas vitaminas que vão ser derivadas da fermentação, e também vai ter alguns nutrientes, algumas fibras que vão ser derivadas da adição de pedaços de frutas, pedaços de polpa, que vai deixar esse alimento ainda mais rico em vitaminas e sais minerais. Além disso, a fermentação que acontece durante a produção de iogurte vai fazer com que esse produto tenha uma elevada digestibilidade, ou seja, ele seja muito fácil de ser digerido, porque as proteínas do leite, que têm um alto valor biológico, elas vão estar parcialmente digeridas devido à ação das bactérias láticas. Lembra que a gente comentou dos lactobacilos que vão ter atividades proteolíticas de quebrar proteína? É isso que vai estar acontecendo. Observe aqui nessa figura. Aqui nós temos a nossa proteína
formada por cadeias de aminoácidos. Cada bolinha rosa dessa aqui seria um aminoácido ligado ao outro por ligações peptídicas, formando nosso novelo, que é a nossa proteína. Então, aqui nós temos a proteína do leite, pode ser a caseína, nesse caso, e durante a fermentação vai acontecer uma digestão, ou seja, uma quebra dessa proteína. A nossa caseína, ela vai ser quebrada em tamanhos menores, que vão ser os peptídeos, que podem ter de 2, 3 a 4 aminoácidos, e esses peptídeos eles vão ser quebrados em pedaços ainda menores, que são os aminoácidos, que são as unidades monoméricas da nossa proteína. E que, por exemplo, a valina, tirosina, lisina, que são fatores nutricionais muito importantes e muito fáceis de serem digeridos. A caseína, por exemplo, que é a nossa proteína do leite, tem pessoas que têm uma alergia muito severa à caseína. Então, quando ela é rompida em aminoácidos ou em peptídeos, é uma forma da pessoa conseguir ingerir esse alimento. Mas isso vem em outro caso. Além disso, o nosso leite, ele vai poder ser, nosso leite fermentado, né, no caso, o nosso iogurte, ele vai poder ser consumido por pessoas que têm intolerância à lactose. Porque as bebidas lácteas presentes nos alimentos fermentados, inclusive no nosso iogurte, elas vão passar por aquele processo em que a lactose ela vai ser transformada em ácido lático, que é o processo de fermentação. Então, a lactose que causaria o problema nas pessoas que têm intolerância, ela não vai existir mais nesse produto. Ela vai ter sido convertida totalmente em ácido lático. Você tem intolerância à lactose ou você conhece alguma pessoa que tenha intolerância à lactose? Então, a intolerância à lactose é um problema que acomete muitos brasileiros. Estima-se que cerca de 40% da população brasileira ela sofra de algum tipo de intolerância à lactose. A lactose, como a gente já explicou em aulas anteriores, é um tipo de açúcar, de carboidrato que está presente no leite. É o famoso açúcar do leite. E a lactase é uma enzima que está presente no intestino. E essa enzima vai ser a responsável por converter lactose em glicose e galactose. Então, ela vai hidrolisar a lactose nesses dois açúcares, que são açúcares mais simples. E isso vai fazer com que esse açúcar ele seja mais facilmente absorvido pelo intestino. Só que em pessoas que têm intolerância à lactose, essa enzima aqui, a lactase, ela é deficiente ou ela é ausente. Então, a pessoa vai ter uma deficiência ou uma ausência de lactase. Por isso que ela vai ter uma incapacidade, uma dificuldade muito grande em digerir a lactose. E isso, nesses casos, quando a pessoa ingere a lactose, ela vai ter alguns sintomas, como náusea, dor ou distensão abdominal, gases, irritação intestinal, diarreia. Então, ela vai ter alguns sintomas muito ruins. E o iogurte pode ser ingerido normalmente por essas pessoas, porque no iogurte a lactose ela foi completamente convertida em ácido lático, e o ácido lático é facilmente absorvido pelo ser humano. Agora vamos conversar. Quando você vai ao mercado, provavelmente você encontra uma prateleira cheia de vários produtos de iogurte, né? Essas variações elas ocorrem em função de atributos sensoriais que vão acontecer devido a algumas pequenas mudanças no processo de fermentação, no processo de fabricação desse iogurte. Mas a gente pode afirmar que existem 3 tipos de iogurte: o iogurte tradicional, o iogurte batido e o iogurte líquido. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o iogurte tradicional.
Esse iogurte ele vai ser caracterizado pela etapa do processo de fermentação ocorrer na própria embalagem. Então, a fermentação vai ocorrer dentro da embalagem em que o produto vai ser comercializado. Dessa forma, a coalhada dele vai ser bem firme, bem consistente e ele vai poder ser encontrado em diversos sabores, mas a coalhada ela vai estar bem firme, como a gente consegue observar aqui nessa colherzinha. Observe que ela está consistente, durinha. Então, essa é uma característica do iogurte tradicional. Ele foi fermentado dentro da embalagem, então a sua coalhada se encontra consistente. Já o iogurte batido, o processo de fermentação ele não vai acontecer dentro da embalagem, ele vai acontecer dentro de um bioreator, dentro de uma fermentadeira, dentro de um reator, de uma outro recipiente. E nesse processo, durante a fermentação, podem ou não ser adicionadas frutas, geleias, polpas, essências para dar sabor ao iogurte. E o iogurte líquido, como a gente vê aqui, a fermentação vai ocorrer também em um bioreator, em uma fermentadeira, vai ocorrer separado, não vai ocorrer na embalagem em que vai ser comercializado, depois ele vai ser envasado. E a gente pode adicionar alguns sucos, polpas, essências para dar sabor ao nosso iogurte. E depois da etapa de fermentação, vai acontecer uma etapa de homogeneização, em que ele vai ser liquefeito. Nessa etapa de homogeneização, o iogurte líquido ele vai ter uma viscosidade muito menor, vai ser muito mais líquido, né? E uma textura muito mais fluida do que os outros iogurtes que a gente explicou aqui. E depois de todos esses processos é que ele vai ser envasado em embalagens plásticas ou em garrafas ou em sacos, como a gente pode ver aqui nessa figura. Mas com o objetivo de auxiliar vocês a diferenciarem esses três tipos de iogurte, o tradicional, o batido e o líquido, eu trouxe esse diagrama para vocês. Observem que os três tipos de iogurte têm um ponto de partida em comum, têm um início em comum, que é essa etapa aqui. Eles vão se diferenciar nesse ponto crítico. Então, a primeira etapa para os três tipos de iogurte é o pré-tratamento do leite, que vai ser coar o leite, adicionar o açúcar, adicionar os ingredientes necessários para a produção do nosso iogurte. Aí a gente vai homogeneizar esses ingredientes e vai fazer o tratamento térmico, que a gente viu lá na aula de características do leite. A gente vai fazer a pasteurização. Depois a gente vai resfriar esse leite, porque o tratamento térmico ele vai elevar a temperatura do leite. Então, o leite saindo do tratamento térmico vai estar muito, muito quente. Vai estar uns 100 graus Celsius, 60 graus Celsius, dependendo do tipo de pasteurização que você vai utilizar. Então, a gente vai ter que resfriar esse leite. Nós não podemos inocular as nossas bactérias em uma temperatura muito elevada, porque a nossa bactéria pode ser inativada, então a gente vai ter que inocular em uma temperatura ideal para que ela entre em contato com a nossa matriz, com o nosso leite, com o substrato e já se sinta confortável. Essa temperatura ideal para as nossas bactérias é 40, 45 graus Celsius. Então, a gente vai resfriar o leite para 40, 45 graus Celsius e vamos inocular a nossa cultura láctea. A gente vai inocular as nossas bactérias. Então, a partir da inoculação é que tudo muda. É que a gente vai divergir entre iogurte tradicional, batido e líquido. Então, no iogurte tradicional, logo em seguida nós vamos colocar os aromas, a gente vai colocar as essências, isso já no leite inoculado, e isso depois a gente já vai transferir para a embalagem. Então, a gente vai incubar a embalagem com as nossas bactérias, já com as essências, tudo junto,
para que ocorra a fermentação. Então, ocorrendo a fermentação dentro da embalagem, a gente já coloca para resfriar, para que tenha um bom período de coagulação e logo depois já vai ser estocado e já vai estar pronto para comercialização. Agora aqui no iogurte batido, assim que acontece a inoculação do nosso leite com fermento, a gente vai incubar esse leite em tanques, em bioreatores, em recipientes separados. Então, vai acontecer a fermentação, como nós aprendemos, vai acontecer o resfriamento para que ocorra a coagulação. Depois da coagulação, depois que o iogurte já está quase prontinho, a gente vai adicionar os aromas, frutas, e aí que a gente vai fazer o envase, que o nosso iogurte vai para a embalagem, onde ele vai poder ser estocado. Então, esse é o iogurte batido. Observe bem o que acontece. Agora, no iogurte líquido, ele vai ser fermentado também em tanques separado, não vai ser fermentado no próprio recipiente. Depois ele vai ser resfriado para que ocorra a coagulação, liberação de soro. Depois da coagulação, acontece uma etapa diferente, aqui muda, ó. Vai acontecer a homogeneização e a adição de aromas. É aí que ele vai ser homogeneizado, liquefeito, e aqui ele vai para a embalagem, vai ser envasado e vai ser estocado para comercialização. Deu para visualizar bem a diferença entre um e outro? Então, só para finalizar essa aula de hoje, é bom ressaltar também que existem vários tipos, várias classificações de iogurte. Então, aqui eu trouxe para vocês uma classificação em função do teor de gordura. No entanto, as indústrias, elas buscam uma padronização para o iogurte, para esse tipo de alimento, a fim de atender ao regulamento técnico de identidade do iogurte. Então, para atender a esse regulamento, as empresas elas tentam padronizar. Mas, segundo a legislação RISPOA 2000, os iogurtes eles podem ser classificados de acordo com o seu teor de gordura. Por exemplo, são iogurtes com creme, aqueles que têm no mínimo 6% de gordura. Então, eles têm que ter mais de 6% de gordura para serem considerados de iogurte com creme. Tem que ser iogurtes gordinhos. O iogurte integral é o que vai ter no mínimo 3% de gordura. O iogurte parcial desnatado tem que ter no máximo 2,9% de teor de gordura, ou seja, ele não pode ter mais que 2,9% de teor de gordura. E o desnatado não pode ter mais que 0,5% de teor de gordura. E aqui eu deixei um questionário para vocês refletirem enquanto eu libero a próxima aula. Por exemplo, como que a gente pode conceituar iogurte? O que difere iogurte de outras bebidas lácteas fermentadas? Quais que são os tipos de iogurtes que existem, que a gente assistiu nas nossas últimas aulas? Quais que são as principais propriedades dos iogurtes? Ele tem uma propriedade nutracêutica? Ele tem propriedade probiótica? Como que são classificados os iogurtes no quesito de teor de gordura? E uma pesquisazinha para vocês, caso vocês fiquem interessados, que equipamentos a gente poderia utilizar para a produção de iogurte na nossa casa, por exemplo? Ou que equipamentos que são utilizados para a produção de iogurte em escala industrial? Uma breve pesquisa, vocês conseguem listar esses equipamentos aqui. Bons estudos! Então, era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender a aula de hoje. Uma aula bem básica, bem rápida, só conceitos mesmo. Na próxima aula, a gente finaliza esse assunto sobre bebidas lácteas fermentadas, certo? Aguardo vocês lá.